Olá, tudo bem? Meu nome é Joacir, estou gravando esse vídeo aqui. Vou pôr no canal do YouTube, se você ver ele e gostar dele, compartilhe, que é um vídeo interessante. Eu vou fazer, se você curtir, dá um joinha lá, faz seu comentário. E é a respeito de uma passagem na Bíblia, que está em Lucas 17, do capítulo 3 em diante. É a respeito de perdão. Hoje em dia está uma coisa muito difícil das pessoas se perdoarem, existir amor entre as pessoas. E qualquer coisa que a pessoa faça pra gente, a gente quer fazer quer revidar na mesma moeda. E então, se não existir o perdão, se não existir o amor, as coisas vão de mal a pior. Porque Deus nos perdoa e Deus é amor. A gente tem que entender que nós precisamos perdoar para nós conviver em uma sociedade melhor. Porque a partir do momento que alguém faz alguma coisa pra gente e a gente não revida, e a gente perdoa, é sinal que a gente está fazendo aquilo que Jesus nos ensinou, perdoar. E essa passagem que está aqui em Lucas 17, do versículo 3, é uma passagem que Jesus está ensinando os discípulos a respeito de perdão. Perdoar o próximo, perdoar aquele que faz coisas erradas para você. E ele está ensinando os discípulos. Jesus fala assim: presta atenção a si mesmo. Se o teu irmão cometer um pecado, censura-o, e se ele se arrepender, perdoa-lhe. Mesmo que ele peque contra você 7 vezes por dia, e volte a você 7 vezes, dizendo eu me arrependo, você tem de lhe perdoar. É Jesus falando. É Jesus falando que a gente tem que perdoar. Porque Jesus perdoou todos os... Jesus veio na terra, foi crucificado, foi castigado por nossos pecados, por nossos erros. E ele não falou nada, simplesmente por amor a nós. E Deus mandou ele para cumprir o que nós não poderíamos fazer, nos resgatar do pecado. Então, Jesus aqui ensinando, e daí o que os apóstolos falam? Os apóstolos dizem a Jesus: dá-nos mais fé. Por que eles pediram aqui mais fé para Jesus? Porque naquela época, quando Jesus estava falando isso para eles era novidade, uma coisa nova que Jesus estava ensinando. Lá no Velho Testamento tem lá olho por olho, ou se você fizesse alguma coisa errada para mim, por exemplo, eu podia revidar, tinha esse direito. Então era essa a lei deles lá, antigamente. Jesus estava dando uma outra lei para eles, sobre a questão do perdão e amor. E daí, por isso que eles pediram mais fé, para acreditar naquilo que Jesus estava falando. Olha a resposta de Jesus. Mesmo o Senhor disse então: se vocês tivessem fé do tamanho de um grão de mostarda, diriam a esta moreira preta: arranca-te dali, planta-te no mar, e elas lhes obedeceriam. Daí você vai ler esse texto e você vai dizer assim: qual o sentido dessa palavra? Por que Jesus estava falando isso para os discípulos? Então você tem que entender isso daí com uma certa lógica. O que era mais fácil fazer? Era perdoar ou fazer essa moreira preta plantar no mar? Se você fizesse isso, ela iria obedecer você, ela ia ser plantada lá, mas ela não ia viver lá. Ela não ia sobreviver, ela ia morrer, ela não ia existir mais. Ela ia secar, era isso que acontecia. Então a questão daqui, o que Jesus está nos ensinando aqui? Que para a gente perdoar, a gente tem que pegar aquilo que a pessoa fez para nós e nós jogar no mar do esquecimento, deixar lá, deixar aquilo morrer. E aquilo não vai mais nos perturbar, não vai mais nos incomodar, porque nós fizemos aquilo que Jesus mandou. Mas nós temos que fazer de todo o coração. Porque
Jesus, mais adiante, ele ensina a questão do perdão. Daí você pensa assim, ah, mas então eu vou perdoar. Tudo bem, se você perdoar da boca para fora, não vai resolver nada. Não, eu te perdoo, mano. Tá. Mas no primeiro momento que ele fizer uma outra coisa com alguém, você vai dizer, ah, tá vendo? Mesmo que ele fez comigo, ele fez com você. Quer dizer que você não fez aquilo que Jesus mandou. Jogou no mar do esquecimento para aquilo morrer. Ficou ainda dentro do teu coração, que a qualquer momento brotou e você não fez. Daí o que Jesus dá? O exemplo que Jesus faz. Quem de vocês, caso tenha um escravo que esteja arando ou cuidando do rebanho, ele dirá quando ele chegar do campo, vem imediatamente à mesa para comer. Em vez disso, não lhe dirá, prepara algo para o meu jantar, põe um avental, sirva-me, até eu acabar de comer e beber. Depois você pode comer e beber. Será que ele sentirá gratidão pelo escravo, porque ele fez o que lhe foi designado? Da mesma forma, quando você tiver feito todas as coisas que lhe foram designadas, digo, somos escravos imprestáveis, o que fizemos é o que devíamos fazer. Quer dizer, aqui Jesus estava ensinando para eles que não adianta você fazer só o que Jesus manda, você tem que fazer algo a mais. Não adianta você dizer assim, ah, eu vou perdoar. Não, você tem que fazer aquele algo a mais, é você esquecer, você não lembrar mais. Aquela pessoa cometeu um erro com você, se ela fizer com outra pessoa, você não deve lembrar, ela tem que se acertar entre a outra, você não deve. Então, muitas vezes, o que a gente faz? A gente vê nos jornais, às vezes, crimes que acontecem, daí a gente quer tomar partido daquilo, a gente quer ter a nossa própria justiça, tem gente a favor da pena de morte, porque daí tinha que matar, o cara roubou lá, não tem mais jeito, mata ele que resolve o problema. Nós estamos cometendo o mesmo erro do criminoso. E para Deus é a mesma coisa. Um pecado pequeno, um pecado grande é a mesma coisa. Quando Jesus estava no meio dos dois pecadores lá, dos dois ladrões, um poderia ter cometido aquilo que pediu perdão para Jesus, poderia ser o maior criminoso. E aquele outro do lado não cometer quase nenhum tipo de um crime pequeno. Mas ele pediu perdão, ele aceitou Jesus, Jesus perdoou ele. E o outro não quis. Então a diferença está aí. A gente tem que reconhecer que nós também somos pecadores, nós temos falha, nós podemos errar, nós podemos tropeçar, porque nós somos seres humanos, não estamos livres de fazer coisas erradas. Essa é a nossa. Então Jesus estava falando isso, ensinando que não adianta você fazer tudo que manda, você tem que fazer algo a mais. E olha que interessante, a outra passagem aqui. Por isso que a gente tem que ver, quando a gente for ler a Bíblia, a gente tem que entender, ler ela com entendimento, para você não fazer o teu próprio entendimento. Daí aqui na frente, aqui mais embaixo, olha o que aconteceu. A caminho de Jerusalém, ele passou entre Samaria e Galiléia. Ao entrar numa aldeia, 10 homens leprosos foram ao encontro dele, mas ficaram à distância. E levantaram a voz dizendo, Jesus, tem misericórdia de nós. Quando os viu, disse-lhes, vão, se mostra ao sacerdote. Então, enquanto se afastaram, eles foram purificados. Um deles, quando viu que estava curado, voltou glorificando a Deus em alta voz e se prostrou com o rosto por terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e ele era samaritano, de outra tribo. Jesus disse em resposta, todos os 10 foram purificados? Não foram? Então, onde estão os outros 9? Nenhum deles voltou para dar glória a Deus, a não ser este homem de outra nação? Então ele lhe disse, levanta-se e vá, a sua fé fez você ficar curado. Olha que interessante aqui. Eram 10 leprosos. Eram 10. Jesus falou para eles o quê? Jesus não falou para eles irem e mostrarem ao sacerdote? Eles não fizeram o que Jesus pediu? Até aquele momento eles fizeram o que Jesus pediu. Mas o que aconteceu? Teve um que voltou.
É esse que fez o algo a mais que Jesus falou. Jesus estava contando ali. Então esse algo a mais que ele fez foi voltar e agradecer. E o que Jesus falou? Jesus falou, se não eram 10, por que só um estrangeiro? Quer dizer, ele era de outra nação. Aqui Jesus estava ensinando os discípulos a questão do perdão, a questão de fazer a coisa, o algo a mais. Então, esse algo a mais ele estava ensinando para os discípulos. Para nós tirar para a nossa vida hoje, então, é esse algo a mais que a gente tem que fazer. A gente, quando alguém fizer alguma coisa para a gente tem que pegar, perdoar, tirar aquilo do nosso coração, jogar no mar de esquecimento e não lembrar mais, porque se nós ficarmos com aquilo no coração, vai nos prejudicar e vai acarretar em outras coisas que não são benéficas para nós. E hoje nós vivemos num mundo cheio de incertezas, que se nós não tiver fé para nós perdoarmos, se nós não fizermos a coisa certa, nós não vamos conseguir vencer. Nós não podemos revidar com a mesma moeda. Porque senão, se a gente levar uma fechada no trânsito e querer discutir, a gente não sabe quem está do outro lado do volante. Pode ser uma pessoa que esteja armada e vai nos prejudicar e pode... Porque você vê, se você vê o noticiário hoje em dia, a maioria dos noticiários, muitas coisas são fúteis, briga fúteis de trânsito, briga por herança, filho mata pai, pai mata filho, é tudo que Jesus falou naquele tempo. Então ele falou, ainda ele disse, bem, será que quando ele voltasse existiria o amor? O amor de muitos esfriaria. E é o que está acontecendo hoje. Nós não temos mais amor. Nós estamos vivendo num mundo que o certo para nós é a nossa própria justiça. Ah, ele matou, ele roubou, ele fez isso, fez aquilo. Então, pena de morte para ele. Desce a borracha nele. Nós estamos caindo no mesmo nível dele. No mesmo nível. O que nós somos? Se nós não levarmos tudo a ferro e fogo, vai chegar um tempo que cada um vai ter que andar com um pedaço de pau na mão, com uma arma na mão. Não é isso que a gente quer que é bom. Isso daí não se resolve as coisas. Então a gente tem que ter cuidado, tem que ter paciência, a gente tem que vigiar, tem que estar sempre, tem que ter o controle. É difícil? Bom, é difícil você perdoar. E Jesus aqui está dando exemplo. É difícil, mas não é impossível. O que você tem que fazer? Sempre um algo a mais. Então, eu gravei esse vídeo. Se você assistiu, você compartilhe. Se você gostar dele, compartilhe. Dá um joinha e tire suas conclusões, faça seu comentário. Se você achou que eu estou errado, tudo bem, a gente acata, porque eu não sou de nenhuma religião, mas eu gosto de ver a palavra de Deus, que ela transforma a vida da gente. E então é isso daí. Muito obrigado e agradeço desde já.